Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nós vamos fazer agora uma viagem no tempo. Lhe convido a fazer essa viagem no tempo. Nós vamos para julho de 1999. Julho de 1999. Tome nota dessa data porque ela é importante para que você possa entender a evolução do que nós vamos conversar aqui. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração de empresas, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. Estamos comemorando 4 milhões de visualizações aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, caminhando para 27 mil inscritos. Muito obrigado a todos que aqui comparecem, que vêm aqui procurar conhecimentos e informações. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Faleiro, sou formado em administração de empresas, tenho um MBA em finanças, sou investidor na Bolsa desde 2006 e tenho 30 anos de experiência como consultor empresarial, trabalhando dentro das empresas, vivendo o ambiente corporativo com a alta administração, entendendo como funciona a lógica e a dinâmica empresarial. Ao mesmo tempo, já temos aqui, de julho de 2020 para cá, mais de 1000 vídeos publicados. Maratone todos. Há muito conteúdo e informação. Muito conteúdo e informação sobre os mais diversos temas. Basta que você maratone. Há muita gente que às vezes entra no canal e de um mês para cá, 2 meses para cá e não se permite este trabalho de maratonar os vídeos. Está completamente equivocado. Se você entra aqui no canal e você gosta do conteúdo do canal, eu sugiro que você faça isso, que você dedique horas do seu dia, momentos do seu dia para aprender. E aqui existe 1000 vídeos disponibilizados para você. E você tem que fazer a linha do tempo, começar em julho de 2020 e evoluindo no decorrer do tempo que você dedicar para o seu aprendizado. Os vídeos eles se conectam, eles se entrelaçam, eles se complementam. Então é importante fazer essa linha do tempo para você ir entendendo muitas das coisas que aqui são colocadas. Falamos sobre diversos assuntos, educação financeira, investimentos, como eu quebrei na bolsa, falo das minhas experiências, como balancear uma carteira de ações, como escolher boas empresas para investir, minha opinião sobre a diversificação, o que eu entendo a respeito disso. Falo sobre grandes investidores aqui no canal, falo sobre Warren Buffett, Howard Marks, Larry Fink, o CEO da BlackRock. Falo aqui sobre liderança, sobre estratégia, liderança de nível 5, os ensinamentos do Jim Collins, o que faz um líder de nível 5 ser importante, por que ele é tão importante para uma empresa, por que o líder de nível 5 exponencializa os resultados de uma empresa. Falo sobre ações que eu já comprei, que eu compro ou que estão no meu radar. Falo sobre Bolsa Americana. Então, o conteúdo aqui é múltiplo, Quando eu falo aqui sobre Oi, escolhi a Oi para fazer um estudo de caso. Parece que algumas pessoas até hoje não entenderam isso. Porque, aliás, na verdade, eu acho que as pessoas não entendem sequer o que significa um estudo de caso. Vai no Google e coloca assim, ó, estudo de caso, para você entender do que se trata. É uma coisa importante para que você entenda. Então, quando eu faço aqui e escolhi a Oi para fazer estudo de caso, eu vou fazer o estudo de caso da Oi até o seu IPO. Então, temos bastante tempo para falar de Oi ao longo de anos. E por que escolhi a Oi para fazer esse estudo de caso? Pela completude de temas, de conteúdos, de diversidade. E por isso mesmo eu escolhi ela para fazer esse estudo de caso. Porque ela nos permite várias reflexões ao longo de anos, por conta das suas mudanças estruturais, da sua evolução. Então vai nos permitir aprender bastante. Você não gosta desse tipo de conteúdo. Tchau, amigo. Fica com Deus. Procura outra coisa que você curta, né? Tem gente que pede que faça vídeos curtos. Vai pro TikTok. Vai pro TikTok. Lá tem vídeos curtos, né? Então é isso. Depende do que você procura. Na internet nós temos múltiplas opções, diversas oportunidades de aprendizado. Você escolhe o que você se identifica. Eu faço assim.
Eu jamais vou mudar o conteúdo de alguém que eu estou seguindo. Isso não existe essa possibilidade. Mas eu me conecto e procuro seguir aquilo que faz sentido para mim. Faço o mesmo. Tenho certeza que isso vai ser importante. Mas a grande questão é, faça boas escolhas para aprender. Estamos no último dia do ano, 31 de dezembro, e vamos fazer essa viagem no tempo, a 1999. No dia 2 de julho de 1999, saiu a seguinte matéria que eu compartilho com vocês. Brahma e Antártica anunciam mega fusão. As arquirrivais, eternas arquirrivais, para quem é consumidor de cerveja e já tem um pouco mais de tempo de vida, deve ter acompanhado a trajetória desta briga, dessas duas grandes cervejarias que existiam no Brasil, a Brahma e a Antártica. As arquirrivais Antártica e Brahma deixaram de lado sua histórica e agressiva rivalidade pelo consumidor brasileiro de cerveja e refrigerante. As duas empresas decidiram se associar e estão criando a multinacional Ambev, que é a Companhia de Bebidas das Américas, para disputar juntas também o consumidor internacional. A associação foi comunicada no dia 1º de julho, em Brasília, ao presidente, à época, Fernando Henrique Cardoso, pelos presidentes da Brahma, Marcel Telles, e da Antártica, Vitório Demarque, em reunião de mais de 1 hora no Palácio da Alvorada. A nova empresa deve responder por cerca de 40% do mercado brasileiro de bebidas e por 70% da produção nacional de cerveja, o que a obriga a se submeter à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que julga casos de fusão que possam, porventura, ferir a lei antitrust. Para o secretário de Direito Econômico, Rui Coutinho, o CAD não deve rejeitar a fusão, uma vez que o governo pode estabelecer condições para aprovação. E citou a suspensão por 4 anos do uso da marca Colinos, quando esta foi comprada pela Colgate, que foi um outro processo de fusão acontecido no Brasil importante. Em nota oficial, Antártica e Brahma afirmaram que o controle acionário da Ambev é detido por investidores nacionais que darão à empresa condições de concorrer no mercado globalizado. Um objetivo da Ambev é a ampliação de mercados já explorados pelas sócias na Argentina, Paraguai e Uruguai, que compõem com o Brasil o Mercosul. Para isso, a nova empresa vai buscar parcerias e associações. Outro objetivo importante é se antecipar a integração de 34 países americanos na área de livre comércio das Américas, que está prevista para 2005. Até lá, a Ambev pretende abrir filiais em países latino-americanos e nos Estados Unidos. Todos os recursos das sócias, segundo o comunicado, serão reunidos na Ambev, que passará a ter fábricas em 18 estados e em 3 países, Uruguai, Argentina e Venezuela, onde a Brahma instalou suas unidades. A produção das sócias atingiu no ano passado 6,4 bilhões de litros de cerveja e 2,5 bilhões de litros de refrigerantes, águas, chás e isotônicos. A empresa nasce com mais de 30 mil acionistas, ativos totais correspondentes a 8,1 bilhões, considerando a base de dezembro de 98, e patrimônio líquido superior a 2,8 bilhões. E herda um volume de vendas que atingiu 10,3 bilhões no mercado doméstico em 1998. Segundo o advogado da Ambev, Carlos Francisco de Magalhães, a Antártica e a Brahma pretendem manter separadas suas redes de distribuição e seus departamentos de marketing. A concorrência entre as sócias seria preservada porque a disputa de preços é maior na fase de distribuição. A Antártica, segundo o advogado, desfez a associação que tinha com a norte-americana Anheuser-Busch para a produção da cerveja Budweiser no Brasil. Ainda não foi decidido se a Brahma desmanchará a associação que tem com a Miller.
O capital acionário da Ambev é composto por ações representativas de 88,09% do capital votante e 87,91% do capital total da Antártica, e de 55,08% do capital votante e 21,17% do capital total da Brahma. A troca de ações será feita na proporção de uma da Ambev por uma da Brahma e de 48,63 ações da Ambev por uma da Antártica. A Folha apurou que o anúncio da Ambev foi antecipado por conta das mudanças de comportamento das ações das sócias nas bolsas. Os papéis da Antártica, que andavam em baixa, subiram 8,1% de terça para quarta e o volume de negócios aumentou. Então temos aqui nesta data, e é importante que você registre, julho de 99, 2 de julho de 99, foi a matéria que saiu no jornal, de um comunicado feito no dia 1º, no dia 1º de julho, ambas as empresas anunciaram ao mercado esta fusão. Quem entende da história do mercado de cervejas brasileiros sabe que as duas rivalizavam entre o primeiro e segundo lugar. Ocasionalmente, uma ou outra passava, a depender do ano, mas elas estavam ali em primeiro e segundo lugar e dominavam praticamente quase a totalidade do mercado de cervejas brasileiro, né? Então, a partir do momento que você tem quase que um duopólio, quer dizer, duas grandes empresas dominando o mercado nacional e de repente elas se unem. É quase que um monopólio das cervejas que estava sendo estabelecido, né? E aí, como foi que esse processo seguiu junto ao CAD? Essa é a grande pergunta. E por que estamos fazendo essa pergunta no dia de hoje? Para que a gente reflita sobre o que está acontecendo no processo envolvendo a Oi com relação à venda do imóvel para suas 3 concorrentes, Vivo, TIM e Claro. E é essa a ideia desse vídeo, para que a gente possa fazer uma correlação e perceber se o CAD está seguindo um caminho dissonante à sua história, se algo está acontecendo de diferente em relação ao que ela já fez no passado, né? Essa reflexão, essa é a pergunta que fazemos e pretendemos chegar a uma resposta no fim desse vídeo, né? Então, julho de 1999, 2 de julho de 1999, veio essa matéria referindo-se à decisão que foi comunicada no dia anterior ao mercado, no dia 1º de julho, de que havia a criação de uma nova empresa no Brasil, a Ambev, e que era fruto da união entre as duas grandes indústrias de cerveja, a Brahma e a Antártica, a maior fusão entre dois concorrentes de tamanho porte já feita no Brasil, né? Muito bem, após esse comunicado de 2 de julho, no dia 15 de julho, veio uma nova matéria falando sobre uma posição do CAD. Então, no dia 12 foi divulgado no Brasil inteiro, no dia 15 tivemos uma nova notícia sobre esse assunto. CAD suspende a fusão da Brahma com a Antártica, no dia 15 de julho. O CAD, 2 de julho, foi comunicado no jornal, né? No dia 15 saiu essa matéria também na imprensa brasileira. O CAD suspendeu ontem, ou seja, no dia 14 de julho, o processo de fusão da Brahma e da Antártica. Está suspenso até que a operação seja julgada pelo plenário do órgão, o que só pode acontecer dentro de 120 dias. Então, dizendo que o CAD iria se reunir para decidir sobre o assunto em 120 dias. 120 dias, 4 meses. 4 meses o CAD ia se reunir para decidir sobre esse assunto. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ou seja, em dezembro o CAD estaria se reunindo depois de 4 meses, né? Isso eles diziam, dentro de um mínimo de 120 dias, um mínimo de 4 meses. O presidente do CAD, à época, o Gessner Oliveira, afirmou que a medida é uma medida cautelar
e não constitui um pré-julgamento do mérito da fusão. O CAD é ligado ao Ministério da Justiça e ele julga processos de fusão que possam ameaçar a concorrência. Gésner Oliveira disse que com a iniciativa inédita na história do CAD, o Conselho quis apenas evitar que a Ambev, empresa resultante da fusão entre as cervejarias, adotasse medidas que fossem economicamente irreversíveis no caso da fusão ser parcial ou inteiramente desaprovada pelo órgão. O despacho do CAD determinou que Brahma e Antártica ficam impedidas de desativar fábricas, demitir pessoal como estratégia de integração ou unificar suas estruturas administrativas ou de distribuição até o julgamento do processo. As cervejarias não podem cessar o uso de suas marcas, alterar os contratos já acertados com terceiros ou adotar políticas comerciais uniformes. Então essa matéria saiu no dia 15 de julho, né? A decisão tomada no dia 14. O CAD tem 60 dias para julgar um processo contados a partir do recebimento dos pareceres da Secretaria de Acompanhamento de Direito Econômico do Ministério da Fazenda, de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o que deve ocorrer dentro de 60 dias. Para deliberar sobre o caso Brahma Antártica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem 30 dias contados a partir do recebimento do seu primeiro parecer preparado pela SEAI. Esses prazos são suspensos todas as vezes que são solicitadas informações adicionais. Eventuais iniciativas já tomadas pela Ambev, como nomeação de diretores ou integração de parte das estruturas de duas empresas, não precisarão ser revistas. A medida não traz prejuízo para as empresas envolvidas. Bom, então tivemos aí essa posição, né, essa tomada de posição por parte do CAD no dia 14 de julho, após o anúncio da fusão foi no dia 1º de julho, a divulgação no dia 2 de julho de 99. No dia 14 o CAD se manifestou suspendendo provisoriamente a fusão. A notícia foi veiculada no dia 15 de julho, certo? Muito bem. E aí, quando foi que houve finalmente o julgamento do CAD e qual foi a decisão do CAD? Então, nós vimos que esses anúncios foram em julho e finalmente, veja, julho, né? 2 de julho, 1º de julho foi o anúncio da fusão. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 1º de março, finalzinho de março, vamos considerar mais um mês, 9 meses depois do anúncio da fusão entre Brahma e Antártica, anote aí, 9 meses depois do anúncio da operação de fusão entre Brahma e Antártica, o CAD aprovou a criação da Ambev. 9 meses. A criação da Ambev foi aprovada numa operação que praticamente se criou um monopólio no Brasil. E hoje, com relação à Oi, nós estamos vendo que há um processo divergente já a essa altura do ponto de vista temporal. Está sendo gasto muito mais tempo com o assunto da Oi, numa situação que não é idêntica à da Brahma e da Antártica. A Brahma e a Antártica, você praticamente consolidou o mercado de cervejas com um único player. Um único player praticamente passou a dominar o mercado de cerveja no Brasil inteiro. Aqui estamos falando de Oi Móvel, que 3 outros players vão estar adquirindo. Então, você tem muito mais concorrência. Mas uma operação muito mais concentradora no passado foi resolvida em 9 meses. E uma operação menos concentradora agora já se arrasta há muito mais do que 9 meses. Percebe a diferença? Percebe que não há um tratamento igual sendo dado a este assunto da Oi Móvel?
E aí o CAD e a Anatel precisam se explicar. As pessoas precisam começar a questionar por que o tratamento está diferente. O que é que existe de oculto que não está sendo dito? Há interesses contrariados? Há alguém que está criando uma dificuldade? O que está acontecendo? Essa é a grande pergunta. Porque vamos lá agora para março de 2000, 30 de março de 2000. O CAD aprovou na madrugada de ontem a fusão das empresas Brahma com Antártica, que resultou na criação da empresa Ambev. 3 restrições foram definidas. Se elas não forem cumpridas em 8 meses, a fusão poderá ser desfeita. A Ambev foi obrigada a vender a marca Bavária, que pertencia à Antártica. Também ficou estabelecido que a empresa terá de pôr à venda para o mesmo comprador 5 fábricas pertencentes à Brahma e à Antártica. A compradora da Bavária terá ainda por 4 anos o benefício de poder compartilhar a rede de distribuição da Ambev. Se as determinações do CAD não forem cumpridas, a fusão poderá ser desfeita. O que o CAD fez foi reservar uma parcela de mercado para um outro concorrente que possa entrar, que muito provavelmente será estrangeiro, disse o conselheiro Rui Santa Cruz ao final do julgamento, que durou 14 horas. Ele foi o único dos 5 conselheiros que se pronunciaram sobre o caso Ambev. Ele argumentou que qualquer arranjo estabelecido para tentar compensar a situação provocada com relação à concorrência de uma concentração de mercado de 72% nas mãos de uma única empresa, que isso seria pior do ponto de vista do mercado e para os consumidores do que a situação pré-fusão. Seu voto, no entanto, foi vencido. O que prevaleceu foi a posição da relatora, a conselheira Hebe Romano, que propôs medidas pontuais e regionais para compensar o efeito da alta concentração. Então, essa fusão gerou uma concentração de mercado de 72% e se reservou, vamos dizer assim, 28% do mercado para que um novo entrante pudesse ocupar esse espaço, um ou mais novos entrantes pudessem ocupar esse espaço e ainda estabelecer algum tipo de concorrência. O resultado do julgamento foi favorável à Ambev, principalmente se comparado aos pareceres já proferidos anteriormente. Então, temos aí em março, 30 de março de 2000, 9 meses após o anúncio da fusão, a conclusão do processo que uniu a Antártica à Brahma. Então, a gente finaliza esse vídeo com essa reflexão. O CAD e a Anatel estão utilizando-se de um tempo demasiado para resolver essa situação da Oi Móvel. O que está por trás disso? Essa é a pergunta que precisamos fazer todos os dias. O que está por trás disso? Por que o CAD levou 9 meses para autorizar a fusão da Brahma e da Antártica, que juntas praticamente controlaram o mercado de cerveja brasileiro, porque depois conseguiram inclusive ampliar o market share. O que está por trás disso? Alguns dizem, o Paulo Guedes está parando o processo no CAD e na Anatel para beneficiar o BTG. É crível isso? Não creio, não me parece uma coisa racional. A Veja recentemente veio com uma notícia dizendo que a Claro estava jogando contra a venda, esperando que em algum momento a Oi falisse e isso lhe beneficiasse. Faz sentido isso? Não me parece. Não me parece fazer sentido. Então, há diversas teorias de conspiração, mas o fato é que há uma não normalidade na condução do CAD e da Anatel. Isso tem que ser dito. Em relação ao passado,
há uma não normalidade. 9 meses, Brahma e Antártica foram aprovadas, a fusão, criando um mercado altamente concentrado, nas mãos praticamente de uma única empresa, o mercado de cerveja. E agora, a venda da Oi Imóvel para outros 3 concorrentes já está demorando todo este tempo. É muito mais tempo do que foi necessário para o CAD finalizar o processo da Brahma e da Antártica. Muito mais concentrador. Então tem algo errado. O CAD ficou mais moroso, ficou mais devagar, mais lento. O que está faltando para o desfecho acontecer no CAD e o que está faltando para o desfecho acontecer na Anatel? Essas perguntas têm que ser feitas diariamente. Diariamente nós temos que perguntar. Isso significa ser um investidor ativo, fazer perguntas. Temos que bater na porta dos órgãos reguladores, temos que bater na porta do governo federal. O assunto passa, esse assunto é do governo federal. Não pense que o governo federal não tem nada a ver com isso, não, só tem a ver com isso. Veja que a fusão foi comunicada anteriormente ao presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, da Brahma e da Antártica. Foram lá 1 hora de reunião com o presidente Fernando Henrique. Então é assim que a coisa funciona. O que é que está acontecendo? Essa pergunta tem que ser feita todos os dias, até que haja uma solução, uma definição. É isso que se espera, é isso que se aguarda, é isso que deve se buscar. O investidor ativo nos Estados Unidos, ele interage com os órgãos reguladores, com o governo, com as empresas. O brasileiro precisa aprender a fazer isso. Não sabe fazer ainda, não sabe investir, na verdade. A maioria perde dinheiro na bolsa. Mas precisa começar a aprender a ser um investidor ativo. Então precisa bater na porta dos órgãos, precisa bater na porta do governo federal, da presidência da República, do gabinete da presidência, do Ministério da Economia. Precisa bater nas portas para cobrar soluções para as empresas do país, para o desenvolvimento do país. É isso que a gente precisa fazer. Exercitar a nossa cidadania. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.